Oi galera, me chamo Ana Caroline e nesse vídeo eu vim falar sobre um autor chamado Domingos Pellegrini Júnior, e ele é um autor que faz parte do círculo de leitura de muitas pessoas em todo o Brasil. Ele também é um jornalista, publicitário e escritor brasileiro, cuja obra compreende romances, contos, crônicas e poesias. Ele também é vencedor do Prêmio Jabuti em 2 ocasiões. Eu escolhi uma crônica dele chamada Crônica sobre um Professor de História. E crônica eu não preciso nem explicar o que é, todo mundo já sabe, mas só para relembrar, tem o intuito de divertir, informar e ilustrar coisas da vida, coisas sobre o nosso cotidiano. E essa crônica de início mostra um professor de história entrando na sala, e os alunos estão fazendo brincadeiras, estão conversando, e até entanto o professor ele não fala nada, ele só apenas faz um H imenso no quadro. Aí a galera começa a prestar atenção e ele fala a seguinte frase: não vamos estudar aquela história com H, só com heróis e grandes eventos. Vamos estudar a partir da nossa história, da onde e como viemos. Esse professor, ele resolve dar uma aula diferente, fazendo com que os alunos contem histórias passadas sobre seus pais, seus avós, tios, tias, da família inteira. Cada um contará então a história de sua família, e daí o professor ele irá situar essa história familiar na história social. Quando ele começa a propor o que ele quer para os alunos, ele pergunta o sobrenome de 3 alunos e explica da onde veio, da onde surgiu, e depois dá um exemplo logo em seguida sobre um avô que produzia não, que trabalhava com café, e ele queria falar sobre isso, sobre o café, sobre a cafeicultura na matéria dele. Então ele queria pegar essas histórias e transformar isso na matéria. E a galera topou, vão fazer o trabalho e tal. E só que logo após ele leva uma bronca do diretor. O diretor estava assistindo a aula inteira do lado de fora e ele havia falado pro professor que era para ele seguir os cronogramas da escola, que não era para ele dar vida a essas histórias que ele estava explicando para os alunos, da criatividade na aula dele. Não era para acontecer isso. Que era para ele tirar essas ideias malucas da cabeça dele. Mas depois dessa bronca, ele saiu, né? Foi para a sala dos professores, e os professores perceberam que ele estava chorando. E eles perguntaram por quê. E ele apenas respondeu usando a seguinte frase: não é nada, é uma longa história. E é muito curioso o final, porque ele acaba fazendo uma piada, muito sem graça, que eu ri, sim, mas eu gostei muito da crônica por causa disso. Ele mostra a realidade de um professor, e no final da história inteira, da crônica inteira, ele faz uma piada sem graça. Você fica tipo, nossa, entendi, nossa, legal. Mas é isso basicamente. E se você quiser saber mais detalhes sobre essa crônica, é só procurar no Google o nome, ou então clicar no link que tá aqui embaixo. E é isso. Tchau.